Imagine a cena. Você acorda com uma leve coceira na garganta e um nariz levemente entupido. Imediatamente, o mundo parece desmoronar ao seu redor. Você cancela compromissos, busca o termômetro com dedos trêmulos e se enterra sob 3 camadas de edredom, sentindo-se a criatura mais injustiçada da face da Terra por causa de um resfriado comum. Esse é o boneco palito moderno, o suposto ápice de milênios de civilização, agora reduzido a um estado de colapso existencial por causa de um vírus que mal consegue sobreviver ao calor de uma xícara de chá de camomila. Agora tente imaginar o seu tataravô de milésima geração, o boneco palito ancestral. Para esse sujeito, a ideia de repouso médico era um conceito inexistente, simplesmente porque, se ele parasse de se mover por um único dia, algo muito maior e mais faminto do que ele o transformaria em lanche. Para o nosso antepassado, cruzar o caminho de um urso imenso ou fugir de um felino dentes de sabre não era uma tragédia nacional que exigia anos de terapia. Era apenas uma terça-feira comum, um evento rotineiro entre a coleta de frutas silvestres e a busca por um abrigo que não estivesse congelando. É fascinante e um tanto irônico questionar como chegamos a este ponto. Supostamente, somos o auge da espécie, os sobreviventes de uma linhagem de predadores de topo que outrora dominavam savanas e florestas densas. No entanto, já passamos de guerreiros que dormiam sobre a neve e caçavam mamutes com pedaços de pau e pedra para seres que precisam de travesseiros ortopédicos com tecnologia da NASA e controle de temperatura ambiente rigorosamente ajustado em 22 graus para não acordar de mau humor ou com uma torcicolo incapacitante. A nossa evolução, que deveria ter nos tornado seres superiores, parece ter nos transformado em versões extremamente sensíveis de nossos antepassados. Enquanto o boneco palito ancestral possuía uma pele curtida pelo sol e cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência, o boneco palito moderno sofre com alergias a pólen, intolerância a glúten e uma fragilidade imunológica que faz qualquer espirro no metrô parecer o início de um apocalipse zumbi. O segredo dessa resistência quase mitológica dos nossos ancestrais não estava em superpoderes, mas sim no que hoje chamaríamos de sujeira sagrada. O ambiente pré-histórico era um caos absoluto de bactérias, parasitas e perigos microbiológicos constantes. No entanto, foi exatamente esse cenário hostil que forjou o sistema imunológico mais resiliente da história do planeta. Antes de continuar, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. Desde pequenos, nossos antepassados eram expostos a todo tipo de patógeno imaginável. O sistema de defesa deles não era uma donzela em perigo, protegida por álcool em gel. Era um exército de elite treinado na lama, que conhecia cada inimigo pelo nome e sabia exatamente como aniquilá-los, antes mesmo que os primeiros sintomas aparecessem. Visualmente, o contraste é quase cômico. Imagine de um lado o boneco palito pré-histórico, agachado em uma caverna úmida, segurando uma lança de pedra lascada, cercado por nevascas e o rugido de feras distantes, mas com um olhar de quem está pronto para o que der e vier. Do outro lado, veja o boneco palito moderno, deitado em uma cama macia, cercado por caixas de remédios coloridas e um umidificador de ar ligado, parecendo devastado por um resfriado que o impede de escolher o que assistir no streaming. Essa discrepância levanta uma dúvida incômoda que muitos evitam encarar. Será que a nossa busca obsessiva por conforto absoluto, higiene extrema e segurança total não está, na verdade, nos transformando na versão mais frágil, estragada e vulnerável do ser humano que já existiu? Talvez o que chamamos de progresso seja, sob a ótica biológica,
há uma lenta e confortável desevolução, onde trocamos nossos instintos e nossa força bruta pela conveniência de um mundo onde o maior perigo é a bateria do celular acabar antes de chegarmos em casa. O conforto nos amacia, enquanto a dificuldade moldava o aço de nossa biologia. Mas o que acontece quando o sistema que nos protege falha? Estaríamos prontos para o mundo real ou somos apenas prisioneiros de nossa própria facilidade? A natureza não oferecia atestados médicos nem períodos de licença para quem se sentia um pouco indisposto. Na pré-história, a seleção natural atuava como um juiz implacável, operando 24 horas por dia. Se o boneco palito ancestral acordasse com uma dor de cabeça persistente ou uma leve indisposição gástrica, ele simplesmente não tinha o luxo de se enrolar nas peles de urso e esperar que uma sopa quente fizesse milagres de cura. A sobrevivência era uma maratona sem linha de chegada, exigindo movimento constante, sentidos aguçados e prontidão absoluta. Um caçador que diminuísse o ritmo era rapidamente deixado para trás pelo bando ou, em um cenário mais sombrio, transformado em lanche por algo que não tinha piedade de sua fraqueza momentânea. Não existia o conceito de descanso para recuperar energias, a menos que a barriga estivesse cheia e o abrigo estivesse rigorosamente protegido contra os ventos cortantes e as feras da noite. Essa pressão constante eliminava impiedosamente qualquer traço de fragilidade que não contribuísse para a funcionalidade imediata do organismo humano. Cada ferida que cicatrizava sem auxílio de antibióticos era um upgrade biológico silencioso. Cada infecção superada pela força bruta do sistema de defesa interno fortalecia o código genético que seria herdado pelas gerações futuras. Era um treinamento espartano, ditado pelo ecossistema selvagem, onde apenas o aço biológico conseguia prosperar e se reproduzir. Agora, compare esse corpo moldado pela adversidade com o que vemos hoje diante do espelho. O boneco palito ancestral era uma obra-prima de resistência física, capaz de rastrear uma presa por dezenas de quilômetros, sob um sol escaldante ou em terrenos acidentados, carregando apenas a própria lança e uma determinação inabalável no olhar. Seus músculos eram densos por pura necessidade. Seus tendões eram tão resistentes quanto cabos de aço, e sua densidade óssea faria qualquer atleta olímpico da atualidade parecer assustadoramente frágil e quebradiço. Em contrapartida, observe o boneco palito moderno. Desenvolvemos dores crônicas e incapacitantes nas costas apenas por nos sentarmos de maneira levemente desalinhada em uma cadeira de escritório ergonômica de última geração, projetada com a mais alta engenharia de conforto. Nosso corpo, que foi originalmente forjado para escalar árvores altas, lutar contra predadores ferozes e caminhar o dia todo em busca de água, agora entra em colapso se o travesseiro ortopédico não tiver a altura exata ou se o colchão de molas ensacadas não oferecer o suporte perfeito para a coluna vertebral. É como se tivéssemos transformado um tanque de guerra robusto em uma peça decorativa de cristal fino que trinca diante de qualquer vibração externa mínima. Essa fragilidade crescente é alimentada pela bolha de proteção artificial em que nos inserimos para evitar qualquer desconforto. A medicina moderna e o saneamento básico são conquistas monumentais, mas criaram um paradoxo biológico curioso e preocupante. Vivemos em ambientes tão estéreis, tão obsessivamente limpos e controlados por produtos químicos, que o nosso sistema imunológico, aquele veterano de 1000 batalhas épicas, ficou subitamente sem função prática no dia a dia, sem patógenos reais para combater e sem parasitas para manter as defesas ocupadas. Esse exército microscópico interno começou a ficar entediado, inquieto e confuso.
Por falta de inimigos de verdade, na lama das savanas ou na carne crua, o corpo começou a identificar ameaças letais em partículas absolutamente inofensivas. É por isso que o boneco palito moderno sofre com alergias severas ao pólen das flores, desenvolve intolerâncias súbitas ao glúten ou entra em choque anafilático por causa de um simples amendoim. O sistema imunológico, sem ter o que caçar na natureza selvagem, passou a atacar o próprio hospedeiro ou a reagir de forma desproporcional a elementos triviais do cotidiano moderno. É uma falha crítica de processamento biológico gerada diretamente pelo excesso de esterilização e conforto. Visualmente, a comparação entre as duas eras chega a ser cômica e um tanto triste. Imagine o boneco palito ancestral em plena ação, derrubando um animal de grande porte com ferramentas rústicas de pedra, aí demonstrando uma vitalidade fenomenal. Agora, veja a versão moderna. O boneco palito moderno está na cozinha com o rosto vermelho de esforço e veias saltando na testa, enquanto luta desesperadamente apenas para conseguir abrir um simples pote de conserva. Ou então, veja-o completamente sem fôlego, apoiado nas paredes, tentando recuperar o ar depois de subir apenas 2 lances de escada porque o elevador do prédio quebrou. Tornamo-nos dependentes de sistemas externos para quase tudo o que antes era natural e instintivo. Se o sinal do GPS falha, entramos em pânico geográfico. Se a farmácia na esquina fecha, sentimos-nos vulneráveis e desamparados. O ancestral carregava todo o seu kit de sobrevivência dentro de si mesmo, em seu DNA resiliente e em um cérebro treinado para ler os sinais do mundo. Nós, por outro lado, somos meros passageiros de uma tecnologia que, embora nos facilite a vida, nos torna cada vez mais impotentes diante da realidade física bruta do planeta que um dia dominamos com as mãos nuas. A evolução da nossa dependência é uma armadilha invisível. Enquanto nossos antepassados dominavam o ambiente, com sentidos aguçados, nós nos cercamos de facilidades que nos desarmam biologicamente. Cada conforto retira um tijolo da nossa resistência original, deixando um vazio que só percebemos quando o sistema ao nosso redor falha. A involução não se limita apenas à nossa carcaça física. Ela penetrou fundo em nossos instintos mais básicos, transformando os sentidos, antes afiados, em meras sombras do que já foram. Imagine o boneco palito ancestral, no meio de uma floresta densa e desconhecida. Ele não precisava de bússolas magnéticas ou telas de cristal líquido para saber exatamente onde estava. Ele lia a inclinação do musgo nos troncos das árvores, interpretava a direção do vento no rosto e sentia o cheiro da chuva horas antes de ela cair. Seus olhos captavam o menor movimento de uma presa escondida na folhagem a centenas de metros de distância. Hoje, o boneco palito moderno representa o auge dessa atrofia sensorial. Ele é capaz de se perder dentro de um shopping center climatizado se o sinal do celular oscilar e o pequeno ponto azul no mapa digital parar de se mover. Sem a tecnologia para segurar sua mão, o humano moderno torna-se um estranho em seu próprio planeta, incapaz de navegar pelo mundo físico sem uma interface eletrônica que lhe diga para onde virar. Nossos sentidos, outrora ferramentas de precisão para a sobrevivência, agora servem apenas para escolher o filtro perfeito em uma rede social ou decidir qual serviço de entrega de comida tem o menor tempo de espera. Essa decadência estende-se para o campo da resistência mental e emocional. O contraste entre as fontes de estresse é, no mínimo, absurdo. O boneco palito ancestral vivia sob a ameaça constante de ser devorado por um felino dentes de sabre ou de ser esmagado por um mamute em fúria. Esse era o estresse real, uma descarga de adrenalina pura
voltada para a ação imediata de lutar ou fugir para preservar a vida. Era um medo com um propósito, um mecanismo biológico que salvava vidas no limite da existência. Em contrapartida, observe o estresse que consome a saúde mental do boneco palito moderno. Ele não teme predadores famintos, mas entra em um estado de colapso nervoso e ansiedade paralisante ao receber uma notificação de e-mail do chefe em um domingo à noite. O corpo reage da mesma forma, com coração acelerado, suor frio e respiração curta. Mas não há um inimigo físico para combater, apenas letras em uma tela. Vivemos em um estado de alerta constante por problemas imaginários ou burocráticos, desgastando nossa química cerebral por nada. Trocamos o perigo real da savana pela neurose constante de um cubículo de escritório. Estamos pagando um preço alto por cada camada de facilidade que adicionamos às nossas vidas. Alguns cientistas sugerem que estamos vivendo em um zoológico humano que nós mesmos projetamos. Em um zoológico, os animais recebem comida na hora certa, têm temperatura controlada e são protegidos de predadores, mas, em troca, perdem sua vitalidade. Tornam-se obesos e desenvolvem comportamentos autodestrutivos. O boneco palito moderno é esse animal em cativeiro. A falta de desafios físicos reais, de frio intenso, de fome ocasional e de perigo genuíno está degradando silenciosamente nossa biologia. Nossos genes ainda esperam a luta, a corrida e a superação, mas recebem apenas o sofá, o controle remoto e a entrega em domicílio. O conforto excessivo tornou-se o vilão invisível que nos rouba a essência, transformando guerreiros em espectadores passivos da própria existência. Na imagem final dessa jornada evolutiva, imagine o boneco palito ancestral encarando seu descendente direto. O ancestral está coberto de cicatrizes, com os pés calejados e o olhar afiado como uma lâmina, transbordando uma energia selvagem e primitiva. Ele olha para o boneco palito moderno e não consegue esconder a confusão e a decepção. Diante dele, vê um ser curvado sobre um smartphone, com os olhos vidrados em uma luz azul, em meio a um cenário urbano cinzento e artificial. O moderno está distraído, alheio aos sons da natureza ao seu redor, preocupado com a bateria que está chegando a 10%. O ancestral sobreviveu a eras glaciais e feras colossais para que seu herdeiro pudesse, milênios depois, reclamar que o café não está quente o suficiente ou que o sinal de Wi-Fi está oscilando no quarto. Embora tenhamos conquistado o mundo e criado tecnologias que nossos antepassados considerariam feitiçaria, talvez tenhamos perdido algo fundamental no processo: a nossa própria essência selvagem. Tornamo-nos mestres do ambiente, mas escravos da nossa própria fragilidade. A evolução nos trouxe até aqui, mas o conforto pode estar nos levando de volta para uma forma de fraqueza nunca antes vista. Fica aqui uma reflexão ácida para a sua próxima crise existencial ou de saúde. Será que o seu corpo está realmente doente? Ou ele está apenas implorando por um pouco menos de conforto e um pouco mais de realidade? Se o mundo sofresse um reset completo hoje e todas as luzes se apagassem para sempre, quantos de nós durariam mais do que uma semana sem o auxílio do ibuprofeno, de um supermercado ou de uma conexão de alta velocidade? Talvez, no fim das contas, a verdadeira evolução seja reaprender a sobreviver sem as muletas que nós mesmos construímos para não ter que enfrentar o mundo como ele realmente é.